Pinto é nosso convidado uma vez mais, o bastonário da Ordem dos Advogados, e penso que foi há coisa de 2 meses que neste programa, já no final do programa, o Dr. Marinho Pinto falou aqui do dinheiro, do quanto vale um voto, o dinheiro que os partidos ganham por cada voto que recebem nas eleições. Isto causou muito espanto, certamente, na maioria dos portugueses que nos assistem. Vamos recuperar um bocadinho dessas afirmações e hoje sim vamos desenvolver. Quando fala dessa ideia de abstenção como punição. Era um solavanco democrático nas estruturas do nosso Mas como é que pode vingar esta opinião face àqueles que dizem que não ir votar é admitir de um direito que nós temos para depois podermos refilar? Se o direito é meu, eu exerço ou não. Não exijo tutelas aos direitos que são meus. Eu exerço o meu direito conforme eu entendo que o devo exercer. E não concedo a ninguém o direito de me vir indicar como é que devo exercer. Os políticos têm medo da abstenção, porque a abstenção em Portugal já atingiu os 40%. Têm medo da abstenção. Acho que já ultrapassou. Mas há outro pormenor. Têm medo da abstenção e há outro caso. É que cada voto rende aos partidos políticos por ano 3,1 €. Cada voto. Pois é. 3 € mesmo os nulos e brancos, não. Não, o voto no partido, estes não conta. Por isso que eles ficam em pânico quando se fala em não ir votar. Porque há partidos, são quase 30 milhões de euros por ano que os partidos políticos recebem. Muitos portugueses desconhecem isto. Desconheciam isso. Mas olha, antes de entrar nisso, deixe-me fazer-lhe aqui... Mas temos que voltar a isto. Vamos já a isto. Quero-lhe oferecer aqui a última edição do Boletim da Ordem dos Advogados, que traz um suplemento com os meus 6 discursos no Supremo Tribunal de Justiça na abertura do ano judicial. Então que mal é que eu fiz? Você vai ter a penitência de ler esses discursos outra vez. Passamos o fim de semana. Os tais discursos que deram brado. Que é muita polémica causada. E está aqui porque pela primeira vez eu também mandei colocar isto à venda nas bancas para as pessoas que quiserem guardar este documento com os discursos poderem adquirir. Custa 3 €. Pois, porque uma coisa é ouvir partes dos discursos através dos órgãos outra coisa é lê-los e fora do contexto, outra coisa é lê-los com calma. Na íntegra, ver, não separar partes para depois retirar um sentido que não tinham no original. Estão aqui os últimos discursos? 6 discursos. Fui 6 vezes ao Supremo as aberturas dos anos judiciais. A abertura solene do ano judicial, desde 2008 que a 2013. habitualmente é o seu discurso mais importante, não é? Sim, na tomada de posse também, nas tomadas de posse também é. Mas este documento é muito importante porque eu digo aqui mesmo no texto introdutório que isto é uma espécie de confissão do meu crime para a memória futura. As pessoas que avaliem o que eu disse por lendo integralmente aquilo que realmente foi dito. Muito bem. Vamos ao preço do voto. Olha, estive aqui a redigir, antes de vir para o programa, a fazer aqui uns apontamentos, só para lhe explicar isto. Eu nunca tinha pensado na abstenção, no perigo da abstenção, nessa perspectiva. Pois. É assim, os resultados das eleições avaliam-se em número de votos e em milhões de euros que os partidos recebem por os votos... Estejam ou não na Assembleia da República representados. O partido vencedor nas últimas eleições, em termos de euros, foi o PSD, que entre as últimas eleições legislativas e as próximas, irá receber 38 milhões de euros. 38 milhões de euros pelos votos. Seguido do PS, que vai receber mais de 28 milhões. Seguido depois do CDS-PP, que irá receber, entre as últimas eleições legislativas e as próximas eleições legislativas, isto é só entre... O CDS irá receber 13 milhões. O PCP e o Verde, mais de 10 milhões. O Bloco de Esquerda, mais de 6 milhões. Além de partidos não parlamentares, como o PCTP-MRPP, que irá receber mais de 777 mil euros, e o Partido dos Animais e da Natureza, que irá receber mais de 730 mil euros. Ou seja, cada partido que tenha mais de 50 mil votos ou consiga representação parlamentar terá direito a receber, veja esta quantia, a forma que terá direito a uma subvenção anual correspondente a 3,10 cêntimos por voto obtido. Esse montante de 3,10 cêntimos é 135 avos do chamado indexante dos apoios sociais, que é aquela quantia que é fixada
devia ser anualmente, embora haja anos em que não é, para determinar os apoios sociais, o salário mínimo, para determinar as pensões. Não, sou a favor disso. Agora, o que eu não sou a favor é que o aumento dos partidos se faça secretamente quando se aumentam os apoios aos idosos, quando se aumenta o subsídio de desemprego, quando se aumentam estes subsídios. Discretamente, quando estamos a falar de aumento do subsídio de desemprego, por exemplo, ou estamos a falar do aumento do que os partidos recebem. O financiamento dos partidos passa por medidas como esta. O financiamento também passa por isto. Penso que isto hoje será a principal forma de financiar os partidos. Não é com as cotizações dos seus militantes que isso... Portanto, o PSD irá receber mais de 6,7 milhões de euros por ano pelos seus 2.159.181 votos. Olha, se quiser saber do meu bolso, do seu, sai dos impostos, sai do Orçamento Geral do Estado, do Orçamento da Assembleia da República. E sempre foi assim, E sempre foi assim. O PS irá receber mais de 4,8 milhões de euros por ano porque teve 1.566.347 votos. O CDS 1.900.000 euros, etc, etc. Além disso, os partidos parlamentares receberam também mais de 8,3 milhões de euros para as despesas da última campanha eleitoral, daquela para as legislativas, a dividir entre eles de acordo com os resultados obtidos, em termos proporcionais. As campanhas são apoiadas monetariamente, não é? São pagas pelo Estado. São pagas pelo Estado. Mas há um limite. Há um limite, mas que depois eles dividem entre eles consoante os votos que cada um tem, consoante os resultados que cada um tem. Mas, além destes montantes... poupado em qualquer coisinha, ultimamente. Não, isso poupar é para quem é para nós. Além desses montantes, cada grupo parlamentar, já não os partidos, só os partidos parlamentares, terá direito a uma outra subvenção anual para encargos de assessoria aos deputados, correspondente a 4,5 vezes o indexante de apoio social, ou seja, cerca de 2.000 euros, grosso modo. Cerca de 2.000 euros para encargos de assessoria aos deputados. Cerca de 2.000 euros por cada deputado. Assim, o PSD vai receber anualmente 203.000 euros para assessoria aos deputados. Anualmente? Anualmente. O PS 139.000 euros, o CDS 45.000, mais o PCP 26.000, etc. Mas o senhor não é contra isso? Já lá vamos. Por fim... A AR, a Assembleia da República, pagará as remunerações dos funcionários dos grupos parlamentares, que são pessoas da confiança política do respectivo grupo e escolhidos por eles. São, na verdade, funcionários do grupo parlamentar e, portanto, será paga pela Assembleia da República. Até uns montantes que estão fixados. O PSD, de acordo com os resultados eleitorais, o PSD irá receber para despesas de pessoal 2.550.000 euros. Sim. O PS 2.104.000. Não, eu penso que isto é por ano. O PS irá receber 2.105.000 euros, o CDS 1.200.000, o PCP 875, o Bloco de Esquerda 631 e os Verdes 244.000 euros. Portanto, o Estado paga aos partidos, em função dos resultados das últimas eleições legislativas, mais de 24.000 euros por ano. 24 milhões de euros por ano. Milhões de euros. Depois o Estado ainda dá 18.500.000 euros, que é a verba destinada para financiar as campanhas eleitorais das eleições para a Assembleia da República, Parlamento Europeu, Assembleias Legislativas dos Açores e da Madeira e para a Presidência da República. E depois ainda há outra verba para as autárquicas, que depende dos eleitos, dos eleitores, etc. E ainda há outra verba para as presidenciais. Sim, está aqui também. De acordo com os resultados obtidos, tem que ter um mínimo de votos. E agora, para finalizar, a cereja. Os partidos políticos estão isentos de IRC, IVA, IMI, imposto de selo, imposto de doações e sucessões, estão isentos de imposto sobre património, estão isentos de imposto automóvel, estão isentos de imposto municipal sobre transmissões de imóveis, entre outros, estão ainda isentos do pagamento de taxas de justiça e de custas judiciais. Queres fundar um partido ou outro? Bom, e tínhamos muitos votos. Então o que é que se lhe oferece dizer depois desse quadro? Isto está sobretudo errado. Dessa cereja no topo do bolo. Porque isto é um escândalo, é um privilégio inadmissível. Por acaso, acho que o facto de não pagarem IRC, IMI, os impostos
partidos devem ser para todos, não deve haver Isso acha exceção moral, para a impostos. moral. A moral. E o que é aqui mais importante nisto, Manuel Luís Goxa, Cristina Ferreira, é o seguinte, é que isto é praticamente às escondidas. Os partidos vão ao pote às escondidas. Isto não há transparência no financiamento dos partidos. Isto é pior para a democracia. Eu não me para o lembro há Estado muitos de anos de Direito. alguém falar Claro. abertamente sobre isto num programa de televisão. Por isso é que nós estranhamos. Não há transparência. Os partidos fazem isto às escondidas, ocultam isto daqueles que dizem representar. E as pessoas, a esmagadora maioria do povo português, não sabe isto, e vai continuar a saber, porque isto hoje fala-se, mas amanhã ou depois já se esqueceu. Mas então é por isso, em seu entender, que a abstenção não convém a alguém. É por isso, Seja quem for. também por isso, sobretudo por isso, diria que na altura das eleições há aquela pressão, às vezes parece ilegítima, sobre as pessoas para irem votar. Às vezes não apetece votar, porque ao dar o meu voto a um partido, estou-lhe a dar imediatamente 3 euros e tal. E se nós não encontramos, por ano. E se nós não encontramos uma alternativa a quem achemos dever confiar, podemos muito bem não ir. Escute, eu não sou contra o financiamento público dos partidos políticos. Eu sou contra o financiamento público às escondidas e às ocultas, como está a ser feito. Isto deve ser debatido na sociedade portuguesa. Deve ser debatido publicamente. E os partidos agora estão a aprovar uma lei mas acha que isto é escondido propositadamente ou é escondido pelo facto de que nunca vem à conversa, nunca vem a talho de foice? Propositadamente. De forma falsamente inocente. Alguém sabia disto, desse lado? Daqui? Aqui atrás? E nós já soubemos Isto está escondido de uma forma falsamente inocente. Percebe? E aparentam uma inocência que não tem. Isto é para fugir ao controlo do escrutínio, da discussão pública, ao escrutínio popular, que estas coisas são feitas assim. 4 minutos de pausa e, se quiser queixar, já sabe. Vá ao Tota. Vamos ao Tota todos. Esta foi uma afirmação de um juiz num julgamento. Para um advogado. Para um advogado, claro.